Seja bem-vindo ao podcast especial. Posso falar para você que é algo que muitas empresas têm dificuldade. Porém, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, eu quero falar para você que você precisa imediatamente já curtir esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar em todas as pessoas, todas as empresas que fazem com que, que precisam do desenvolvimento nessa área. Todas as empresas, porque mesmo boas empresas precisam desenvolver essa ferramenta e vamos falar de marketing e vendas. E estamos aqui com uma pessoa que ela está no campo de batalha há mais de 15 anos, à frente de muitas empresas, teve comando de empresas aí conhecidas no Brasil inteiro, no ramo de tecnologia, e ela entende que para ter sucesso na área de vendas e marketing, precisa de 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Como você pode acelerar o seu negócio sem vender a sua alma? Estamos aqui com a Alana Kern. Alana, seja muito bem-vinda, a mão aqui para mim. É isso aí. Alana, a gente vai falar sobre 3 pilares, sobre marketing e vendas. Mas, antes de tudo, quem é a Alana? Amém. Primeiro, muito obrigada pela apresentação, adorei. É uma honra estar aqui com vocês. E eu posso sair um pouquinho, eu preciso fazer uma coisa. Manda. Eu preciso consagrar esse momento, eu preciso fazer uma oração. Porque eu vejo que quando a gente começa tudo que eu faço na vida, eu gosto muito da gente orar primeiro. Orar para que eu consiga entregar o melhor para vocês e que vocês também consigam abrir os seus olhos, o seu coração, o seu ouvido, para que você também consiga perceber daquilo que sai da nossa boca, né, ao longo desse podcast, aquilo que faz sentido para a tua vida e que tu consiga colocar em prática. E nada melhor do que pedir ajuda dele para a gente conseguir fazer isso acontecer. Pode ser, Arthur? Com certeza, fique à vontade. Então tá, Senhor, muito obrigada por este momento, muito obrigada pela presença, pela tua presença aqui entre nós, Senhor. Que o Senhor faça com que flua em nossos corações, em nossas bocas, em nossos negócios, em nossos lares, em nossas famílias, o teu Espírito Santo, Senhor, que traga prosperidade, amor, abundância, e essa abundância que vai muito além do dinheiro, essa abundância que vai dos nossos corações, fazendo com que nós possamos aqui na terra viver a tua vontade para nós. Que a minha boca aqui seja a tua boca e que todas as pessoas que estão nos acompanhando possam, a partir de todos esses ensinamentos, realmente colocarem em prática nas suas vidas, nos seus negócios e transformarem as suas vidas a partir desse caminhar com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora repete a pergunta, por favor. Agora, claro. Eu falei sobre grandes empresas de tecnologia, mas como que você entrou nesse ramo de vendas? Exato. Gente, eu sou uma jornalista que trabalhou com marketing digital e que foi para a área de vendas. Eu me formei em jornalismo em 2011, comecei a faculdade em 2008. Inclusive, ganhei uma bolsa na época para estudar na Federal Fluminense, em Niterói. E eu entrei no jornalismo porque eu queria revolucionar as coisas. Eu queria dar vez e voz para quem não tinha. Eu queria trazer justiça para muitas vidas, para muitas pessoas, né? Inclusive, meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, eu saí aqui de Florianópolis e fui até o Complexo do Alemão conhecer um rapaz que na época tinha 15 anos de idade, que ele tinha um jornal comunitário na época. E ele, enfim, numa situação que aconteceu lá no Complexo do Alemão, ele era o ponto de contato com os jornalistas. Então, desde aquela época, eu já buscava muito por isso. E aí, ao longo dos anos e da minha experiência, eu comecei a perceber que existiam outras formas de eu fazer isso. E que, sendo bem sincera com vocês, o jornalismo é uma profissão que eu trabalhava de segunda a segunda, eu não tinha hora para nada, e financeiramente falando, naquele momento, era algo que também não se encaixava muito assim no que eu queria para a minha vida. E aí eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Naquela época, na verdade, não falei Senhor, porque eu ainda não tinha entregado a minha vida a Cristo, mas eu falei, o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho, com a causa que eu tenho, para continuar nesse caminho de um jeito que faça sentido para mim? E aí o marketing digital foi a resposta. Comecei a trabalhar em diversas agências, atendi clientes de diversos portes, e quando a gente fala de marketing digital, a gente também está falando de uma produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo tem muito a ver com jornalismo e tem muito a ver com ajudar as pessoas a terem acesso a uma informação que muitas vezes elas não teriam acesso.
E aí, nessa caminhada, há muitos anos no marketing digital, eu conheci uma empresa que na época era Resultados Digitais. E eu me apaixonei por aquela empresa. Uma cultura incrível e eu falei, eu vou trabalhar nesse lugar. Não foi assim tão simples, não foi assim tão fácil, mas depois de alguns meses, processo seletivo exaustivo com eles, finalmente eu fui aceita e eu comecei a trabalhar na RD. E na RD eu comecei a minha jornada em vendas. Porque qual era a perspectiva deles? Um bom vendedor é aquele que sabe do que está vendendo. E era uma venda consultiva. Então, todo o meu conhecimento de marketing digital, de produção de conteúdo, toda a minha jornada até ali, ela seria fundamental para que eu conseguisse gerar venda para eles dentro da área de vendas da RD. E eles acertaram em cheio, porque naquela época eu não tinha conhecimento em vendas e eu lembro que entre os meus colegas foi assim, "Ah, como assim? Tá atraindo a gente?" Jornalista, pessoal do marketing, como assim tu vai para vendas? É porque a parte de marketing e vendas dentro de uma empresa grande, eles em algum momento eles conflitam. Sim, Porque as vendas quer uma coisa, o marketing quer entregar, às vezes, algo que não está congruente com aquele momento das vendas, que a venda é rápida. exato. Né? E o marketing, é como você falou em relação à criação de conteúdo, é algo que não, eles, quem trabalha com marketing sabe que não é rápido, mas um processo um pouco mais trabalhado traz um resultado ainda mais forte, né? Exato. E assim, existe muito, inclusive até hoje, e essa é uma das bandeiras que eu levanto com muito amor, porque as pessoas acham que vender é empurrar alguma coisa para alguém, é forçar alguma coisa para alguém. E naquela época era como se a Alana, que era produtora de conteúdo, defensora dos direitos das pessoas, agora estava se vendendo para algo que era completamente o contrário daquilo. Mas, gente, para mim, vendas é uma das ferramentas mais poderosas de transformação e de servir ao outro. Por isso que eu sou tão encantada por esse mundo, né? Opa, então calma aí, você falou de vendas, é um negócio que eu gosto demais, demais. E o seu tripé são pessoas, processos e vendas. Quando a gente fala em vendas e pessoas, assim, e aí a gente precisa ter Alana, assim, ó, aqui a gente entrega conteúdo prático, conteúdo que a Sim, pessoa vai assistir, vai anotar e vai aplicar. Ora, uma pessoa que tem uma empresa com 100, 200, 300 pessoas, 1.000 pessoas. Ora, uma pessoa que está começando agora. uhum, Que é só eu empresa, ou eu e minha esposa, ou meu marido empresa, ou eu e meu filho empresa. Então, para todas essas pessoas que ou tem pessoas ali trabalhando com elas, ou tem muitas, ou só eu empresa. Quando você fala de pessoas, o que você engloba em relação a desenvolver pessoas? perfeito. Legal tu trazer isso, Arthur, porque nessa minha jornada que começou em 2014, dentro da área de vendas, na RD, que eu acabei de contar a história para vocês, a gente atendeu diversos perfis de negócios, né? E em cada negócio eu tinha que desenvolver uma estratégia de marketing e vendas para vender o que era a solução da RD, que é um software de marketing e vendas, hoje vários softwares, na verdade, de marketing e vendas, né? E eu diria que uma coisa que é fundamental para qualquer negócio, seja ele pequeno, médio, grande, é vocês entenderem que a área de vendas é o coração do teu negócio. Então, pode ser, tem muita gente que erra nisso, principalmente porque acha que tem eu tenho um time pequeno, tem uma pessoa só, eu sou a única pessoa da empresa, ou eu tenho 3 pessoas. Gente, não importa qual é o tamanho do teu negócio, a área de vendas precisa ser prioridade. E quando eu falo vendas, isso é outro ponto. Marketing também é vendas. Gerar oportunidade também é vendas. Porque quando a gente fala de venda, a gente tá falando de trazer dinheiro para dentro do teu negócio. Sim, E não existe um negócio sem dinheiro. E é óbvio, gente, que não é só venda que sustenta. sim, Porque tu vai vender algo que não é bom, tu vai vender algo que não entrega, tu vai vender algo que logo as pessoas cancelam. sim. Nenhuma empresa se sustenta desse jeito, mas é fundamental que vocês olhem para vendas. E eu vejo que um erro muito grande, muitas vezes, é das pessoas investirem muito em entregar um serviço incrível, em de repente, desenhar um produto maravilhoso, mas na hora de pensar na estratégia de marketing e vendas, já investiu todo o dinheiro em outras coisas, ou nem olha para isso porque acha que naturalmente as coisas vão acontecer.
Quando a gente começa a falar de pessoas, Alana, o que eu acredito, né? Que um bom líder, ele precisa saber vender futuro. A gente teve o João aqui falando justamente sobre isso. Ele precisa saber vender o futuro, porque se a empresa ela não tem uma visão de médio e longo prazo, dificilmente a gente consegue engajar bons profissionais para trabalhar da forma que nós, líderes, donos da empresa, queremos, porque a gente tem uma visão tão além, um pouco depois da curva, só que muitas pessoas que às vezes a gente contrata, eles estão no imediatismo. Quando você fala sobre pessoas, a gente vai englobar treinamento, a gente vai englobar tanto parte técnica como parte de comportamento, que eu acredito que é o que grande parte das pessoas que contratam quer. Pessoas que tenham um ótimo comportamento, pessoas que façam além, sejam proativas. Essa palavra proatividade é uma palavra que ela já virou tão disseminada que às vezes as pessoas perdem o valor do que realmente é a proatividade. O proatividade é fazer além do que você foi chamado a fazer. Quando no seu tripé você fala sobre pessoas, treinamentos, dentro de marketing e vendas, o que você falaria sobre ferramentas, sobre como desenvolver pessoas que acabaram de entrar na empresa? Perfeito. A tua fala me lembrou muito tudo que eu vivi dentro da RD, mas me lembrou muito a nossa mentoria com o pastor Diogo também. Porque o pastor Diogo ele defende muito essa questão da cultura da empresa. E, gente, cultura da empresa não é algo para ser bonitinho, não é algo para ficar dentro da gaveta. Inclusive, teve empresas que eu trabalhei, mesmo como terceirizada, mesmo como alguém contratada, que a primeira coisa que eles fizeram era me dar o manual de cultura da empresa impresso na minha mão. Não significa que essa é a única forma, né, de fazer isso acontecer. Mas por que a cultura é tão importante? Se eu estou dentro de uma empresa que eu sei que eu preciso agir dessa forma, eu tenho clareza de se aquilo faz sentido para mim ou não, se eu quero estar lá ou não, e quando eu estou, o que eu preciso fazer, inclusive para crescer dentro da empresa, inclusive para entender, eu como guardiã de cultura da empresa que eu trabalho, se a pessoa que trabalha comigo está dentro ou fora daquele código de cultura. E eu conheci inúmeras empresas que, inclusive, fazem premiações para funcionários, colaboradores que seguem o código de cultura. Então, quem é a referência nesse valor aqui da empresa? Você premia essa pessoa por isso. Então, no mundo de vendas, onde a gente fala muito de meta, de entrega de financeira, né, de faturamento, enfim, a gente também precisa olhar para essas soft skills, para esse código de cultura, onde existe, sim, a habilidade técnica do vendedor, por exemplo, mas existe também a habilidade comportamental que precisa ser olhada, analisada, acompanhada e vendo o que precisa fazer para entender se está entregando ou não e como melhorar, né? Sabe que quando a gente passou, você falou da mentoria, também foi algo disruptivo. Tem coisas que são óbvias, mas elas precisam ser implementadas para que o óbvio aconteça. A gente sabe sobre missão, visão, valores, todo mundo que abre empresa ouve falar sobre isso, imprime algo bonitinho. Hoje, com inteligência artificial, você coloca ali um prompt, já sai algo bacana, você coloca na parede e é aquilo. E quando eu participei da mentoria, a gente entendeu que essa cultura ela precisava ser implementada, porque falaram um negócio que foi muito forte. Se você não tem uma cultura implementada na sua empresa, você vive a cultura das pessoas que entram. E aí, o que começou a acontecer? Todas as reuniões, de segunda-feira, às 9 horas da manhã, a gente começava a reunião, uma oração, e logo após a oração, missão, visão, valores e propósito. O que a gente veio fazer aqui, o porquê que a gente faz isso dessa forma. E a cultura, você falou um negócio muito bacana, assim, sobre o que eu preciso fazer, você ser a guardiã, sobre coisas que você precisa fazer, mas tem coisas também que a gente colocou, coisas que não são aceitáveis. E a gente colocava bem no português, claro, aqui é sem mimimi, não tem, e a gente deixava claro, escrito, que as pessoas falavam sem mimimi, sem fofoca, fofoca não é aceito, aqui problemas são resolvidos com as pessoas que geraram, não com pessoas que não têm nada a ver em relação ao problema. Então a gente desenhou todo um organismo que ficou, depois os corretores que trabalham com a gente falavam, poxa, isso aqui é legal demais, porque não tem ruído na informação, é claro. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas. Aí você estava falando sobre comportamento. Como desenvolver a parte comportamental
da pessoa que vai começar a trabalhar com você, que chegou de uma outra empresa, começou a trabalhar, primeiro trabalho, como que você acredita que você pode desenvolver essa pessoa antes do técnico? Qual que você... Primeiro, vamos lá. Antes do técnico, é técnico ou comportamento que você desenvolve primeiro nessa pessoa que acabou de entrar? Eu vejo que a cultura é algo que é a primeira coisa que a pessoa precisa entender dentro de negócio. A cultura e qual é o papel dela ali dentro. Porque quando a pessoa tem clareza de qual é o papel dela dentro da tua empresa, ela consegue entregar aquilo que tu está buscando. Se ela não tem clareza, ela vai fazer aquilo que talvez para ela é o melhor e que pode ser que não seja o melhor para a empresa, né? E no meu ponto de vista, não existe um que seja melhor, o técnico ou o comportamental. Os dois precisam andar juntos, né? E muitas vezes já aconteceu inúmeros casos que eu acompanhei de pessoas que vieram até mim buscando técnica e no fim das contas a mentoria virou uma terapia. Ótimo. Porque, gente, sinceramente, assim, tem muitas técnicas que hoje estão disponíveis gratuitamente na internet. Vídeos como esses sendo produzidos, a inteligência artificial, enfim, tem muito conteúdo gratuito hoje disponível. Só que muitas vezes a questão é que eu não consigo entender quais daquelas estratégias fazem sentido para mim e por que eu não consigo colocar aquela estratégia em prática. E eu acompanhei, né, times de alta performance, inclusive, que não estavam performando, pessoas ótimas, excelentes, com uma bagagem incrível, que não estavam performando. Elas passaram a performar quando mudou a liderança e essa liderança teve um olhar para cada pessoa. Isso é outro ponto muito importante. O líder tem um papel fundamental em dar a direção para o time. Então, se o time não está performando, é responsabilidade do líder. Se o time está performando, é responsabilidade do líder. Porque é o líder quem tem que ter esse olhar. E outro erro que eu vejo que acontece muito é que muitas vezes os líderes soltam os seus liderados, sem ter um acompanhamento, sem ter algo de andar junto com essa pessoa, né? Então é muito importante que você que é líder, seja de uma, duas, três, 20, 50 pessoas, você tenha esse entendimento. Óbvio que uma pessoa que lidera 50 pessoas, ela não vai conseguir fazer o one-on-one, fazer uma conversa individual com cada um deles. E aí a gente tem uma lógica que é de 8 pessoas. Então, eu como líder, eu preciso liderar no máximo 8 pessoas. Se aumentou esse número, se aumentou para 9, para 10, eu já divido em dois times, por exemplo, onde eu vou liderar os 2 líderes desses 2 times e esses 2 líderes vão liderar as outras pessoas que estão ali para que tu realmente consiga ter qualidade nessa liderança. E aí o líder ele vai entender, essa pessoa precisa mais de técnica, essa pessoa aqui precisa mais de comportamental, essa pessoa aqui precisa que eu simplesmente pare uma vez por semana, meia hora e escute ela. Ponto. É só isso. E aí, isso é que vai fazer o time performar. E isso foi o que fez, nesse exemplo que eu trouxe, né? De um time de alta performance que não estava entregando os resultados para um time que passou a entregar o mesmo time, mudando simplesmente a liderança, mudando o olhar sobre o time, e aí, consequentemente, esse time passou a performar por causa disso. Então, nós falamos sobre acompanhar, né, onde você consegue desenvolver e ali ter uma visão da necessidade de cada uma das pessoas, porque quando você contrata alguém, normalmente, você contrata pela habilidade e demite pelo caráter, né? O caráter ou pelo comportamento. Vamos falar comportamento. Então, acompanhar, no máximo 8 pessoas, aumentou, divide em 2, e aí você consegue ter uma melhor gestão dessas pessoas. Acho interessantíssimo. Eu já caí no erro também de ter quase 40 pessoas abaixo de mim e entendi que isso é realmente assim na prática. Não faz sentido. Não faz sentido porque você não consegue olhar as pessoas com qualidade e empresas que fazem assim, muitas das vezes, não era o meu caso, mas empresas que fazem assim é porque não tem condições de ter outros líderes e fazer o pagamento dessas outras pessoas, né? Mas entendo também que esse acompanhamento, esse desenvolvimento de algo técnico, algo comportamental, ele realmente precisa ser acompanhado, assim, ó, é quase que diariamente. A gente não tem como acompanhar diariamente, mas semanalmente. É algo até que eu estava conversando ontem com um rapaz que está aumentando a empresa dele e falando sobre essa questão da liderança.
que em alguns momentos você deixa fluir o seu trabalho e esquece de acompanhar essa questão de comportamento. Lá na empresa a gente colocou metas não muito em números, mas e sim em comportamento. Porque a gente sabe que se tiver o comportamento, o número chega. Para você, Alana, quando agora a gente já está partindo de pessoas, estamos indo para processos, porque os processos fazem com que as pessoas caminhem numa visão. Como que você identifica, quando você vai fazer a sua consultoria nas empresas que você atende? Como que você visualiza que cada uma das empresas tem seus processos, né? Com E certeza. como que você se posiciona para aí sim colocar a sua pitada? Perfeito. Legal isso que tu trouxe, inclusive dos números, porque eu falei dessa questão de acompanhamento técnico, comportamental, mas existe sim uma rotina diária que precisa ser feita, que é acompanhamento dos números. Então, gente, número dentro da área de vendas, você precisa ter 100% de clareza do que está acontecendo. Quantas oportunidades vieram, quantas fecharam, por que não fecharam, taxa de conversão entre cada uma das etapas. Então, os leads foram gerados, mas de repente a gente não conseguiu contato com eles. Conseguimos contato com eles, mas a negociação não avançou. E isso também é um processo dentro da empresa, né? Então, tem que ter a rotina diária, principalmente do próprio vendedor. Então, se tu está ocupando uma cadeira de vendas, responsável por a venda de qualquer negócio, métrica, números, eles precisam estar na tua rotina, todo dia. E tu precisa, assim, que nem tu trouxe, né? Entender qual é a meta principal, digamos assim, que tu vais entregar, mas também entender quais são as outras métricas que vão te fazer chegar lá. Então, eu sei que para gerar venda, por exemplo, poucas pessoas falam do canal de parceiros como uma estratégia de geração de oportunidade, e essa foi uma das áreas que eu trabalhei dentro da RD. O que é um canal de parceiros? É tu ter pessoas que estão caminhando junto contigo e que aquelas pessoas vão gerar negócios para ti. Então, eu, dentro da RD, atendi uma carteira de 50 agências, que eram o que a gente chamava de top performance dentro da RD, as agências que mais performavam dentro da RD. E eu não tinha um papel de bater na porta, digamos assim, e fazer aquela pessoa comprar a RD. Eu tinha o papel de fazer com que esses parceiros vendessem o RD. Então, eu tinha que treinar eles, eu tinha que olhar o processo comercial deles, eu tinha que entender qual é o melhor produto para eles venderem e fazer esse acompanhamento constantemente com eles. Então, eu sabia que para eu entregar a minha meta que eu precisava entregar, não era só quantidade de oportunidade que eu tinha gerado. Eu tinha que manter o relacionamento, o contato com esses parceiros, com essas agências, para que eles entendessem que ali a gente está caminhando juntos, então vou vender o RD a partir do direcionamento que eu recebi da Alana. E eu vejo isso como algo muito importante, das pessoas também colocarem em prática e entenderem hoje quais são os parceiros que você não está dando atenção. Quais são os parceiros que talvez você, ajudando eles, você está pulverizando aquilo que você vende, aquilo que você entrega. E aí, não é só parceiro no sentido de vou dar uma comissão e pronto. É um parceiro? Parceiro. Entende? O que é um parceiro? Caminhar junto, dar a mão e ir junto. Essa é uma das estratégias, um dos processos e uma inclusive, das áreas que tu pode ter dentro do teu negócio, que são os parceiros. Beleza, eu posso te entregar uma comissão, claro, isso é algo importante, mas além disso, eu vou te entregar um acompanhamento, eu vou te entregar um programa de parceiros que você vai crescer junto comigo. Se a gente estiver nesse nível, eu vou te entregar X. Se a gente subir nesse nível, eu vou te entregar Y. Enfim, tem uma série de estratégias que podem ser colocadas em prática para que o canal de parceiros seja uma aquisição de cliente muito forte para ti. E, inclusive, talvez uma das principais, se tu conseguires trabalhar bem isso. Então, falando sobre a parte de processos, a gente precisa primeiro entender qual é a realidade dessa empresa. Onde que essa empresa está e qual é a melhor forma. Eu brinco até que é como se fosse um cinto de ferramentas, onde tem inúmeras ferramentas ali que a gente pode usar, inúmeras estratégias de marketing e vendas, só que, Instagram é a melhor fonte de venda. Gente, Instagram é uma ferramenta incrível, mas para muitos negócios pode ser que não seja ali o canal. E se tu tá seguindo o que todo mundo tá dizendo e tu vai focar todo o teu esforço no Instagram, pode ser que tu esteja jogando dinheiro fora e o teu tempo também jogando fora. Então, esse cinto de ferramentas vai fazer com que você entenda que, nesse momento, olhando para a minha realidade, eu preciso usar essa ferramenta aqui.
Daqui a pouco passou, não é. Ou então é essa aqui, mas eu vou colocar essa outra aqui junto e vou fazer elas irem trabalhando juntas. Então, cuidado, gente, cuidado, cuidado com essa coisa que, Instagram tá bombando, todo mundo vai para o Instagram. YouTube tá bombando, todo mundo vai para o YouTube. Você precisa entender qual é o canal que faz sentido para o teu negócio, para a tua realidade, para você, e a partir disso focar os teus esforços nesse canal e criar os teus processos internos a partir dessa estratégia também. Você sabe que eu vim do analógico, né? Pode não parecer, Alana, mas eu tenho mais de 40 anos. Pode não parecer, mas sim. Pode não parecer, mas eu tenho 18. E você sabe que eu costumo passar para as pessoas que trabalham comigo que hoje o mar azul são coisas que a gente lá atrás fazia e fazia muito. E o POP, que é o processo operacional padrão, que a gente determina para cada uma das formas de captação de cliente, de envolvimento, você falou de uma. Mas eu costumo falar com o pessoal que a gente tem mais de 20 formas de captação. Desde você ir bater na porta de uma empresa, desde você fazer uma divulgação na frente de um colégio, de um restaurante. Tem tantas formas de captação que as pessoas hoje enxergaram a internet como a única. Só que eu costumo falar, e é um negócio que eu quero trazer aqui também para o pessoal, que assim, existem duas formas de captação. A forma com dinheiro e a forma com suor. A forma com suor, ela desgasta um pouquinho fisicamente, mas ela protege as suas finanças se caso você não tem. E aí entender qual é o tipo de produto que você tem e como eu posso fazer captação. Existem mais de 20, você imagina você poder visitar uma empresa, o seu produto poder ser a solução de funcionários que trabalham ali, não tem tempo de olhar na internet. Eu costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, o meu escritório ele fica numa esquina. E tem duas empresas grandes. E as duas empresas grandes são de pessoas que não estão no digital. E eu sempre falo, vou te dar um exemplo. Aquela empresa ali, que é uma empresa de pneus, você acha que aquele dono ali, tá vendo aquele senhor ali? É o dono. Você acha que ele está rolando ali a barra do Instagram e vendo até que chegue o seu anúncio sobre imóvel e que você possa vender? Não. Então, ele não está lá. Como que você vai chegar nele? Existem diversas outras formas. Você falou sobre a internet e você ter um bom posicionamento no Google faz com que as pessoas te achem quando precisam do seu serviço ou do seu produto. E as pessoas hoje insistem em falar que não, tem que colocar dinheiro em tráfego, tem que estar posicionado, estar nos portais. Para você, essas ferramentas, esses processos que você desenvolve processo para cada uma das formas de captação ou é um processo genérico adaptável a cada uma das formas de captação? Eu acredito muito que não existe um processo genérico dentro da realidade que a gente vive hoje, né? E uma das coisas que me encanta também dentro desse mundo é que, por mais que eu tenha 18 anos de experiência na área, isso não significa que eu sei tudo. Porque tudo a todo momento está mudando. E isso traz um vigor incrível, né? Tu trouxe o exemplo de tráfego pago, por exemplo. Tráfego pago é uma ferramenta maravilhosa, só que hoje muita gente está apanhando para conseguir trazer resultado com tráfego pago, porque aumentou o valor, porque tem muita gente fazendo. E aí, a pessoa que tem a inteligência de entender qual é o posicionamento da tua marca, qual é o valor da tua marca, e a partir disso, orquestrar uma estratégia de marketing e vendas, isso faz com que mude tudo. Então, tu não vai pensar, eu tenho que usar tráfego pago, o que eu vou fazer para o tráfego pago? Tu vai pensar qual é o valor da minha marca. E quando eu falo valor, não é valor financeiro, é o que eu entrego para o meu cliente. O que eu entrego para o meu cliente e como ele busca aquilo que eu estou entregando. Isso vai ditar a forma como que tu vai criar toda a estratégia. Então, talvez não seja tráfego pago, talvez seja um boca a boca, talvez seja criar um programa de parceiros, talvez seja criar um clube, uma comunidade de pessoas que estão ali caminhando junto contigo. Talvez seja o Instagram, talvez seja o YouTube, talvez sejam os canais mais tradicionais que hoje são trabalhados, e talvez seja a tua lista de contato do teu telefone, que tu vai abordar as pessoas principais, e ali vai ser o primeiro passo. Então, quando a gente tem uma visão estratégica, isso também faz com que a gente entenda que existe o que todo mundo está falando, existe a fórmula mágica do sucesso e existe o que faz sentido para mim. E eu brinco que a maternidade me ensinou muito
Isso, Arthur, porque existe o mundo perfeito e existe o que é possível. Existe o ideal e existe o possível. Então, o ideal é que o meu filho não coma açúcar até 2 anos de idade, já nem lembro. Meu filho já vai fazer 10 anos, já faz um tempinho que eu passei por essa fase. Mas o que é possível? Porque eu lembro que para mim, na época, isso foi uma dificuldade. Então, o que é possível? Meu filho não ficou até 2 anos sem comer açúcar. Quando eu vi, meu pai estava levando ele lá pro shopping e encheu ele de açúcar. Então, o ideal é isso, mas não foi o possível. Dentro da área de marketing e vendas, gente, é a mesma coisa. O ideal é que eu tenha Instagram, YouTube, é que eu tenha porta a porta, é que eu tenha boca a boca, é que eu tenha várias estratégias rodando. Mas será que isso é possível para a minha realidade hoje? Será que isso é possível para o meu negócio? E se não for possível, qual é no mundo da tecnologia, das startups, a gente fala de MVP, né? Qual é o mínimo produto viável para que a gente consiga validar a nossa ideia, para que a gente consiga fazer aquela entrega inicial, digamos assim. Então, talvez o meu sonho é ter, sei lá, uma cafeteria, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma cafeteria inteira do jeito que eu quero. Como que eu posso começar hoje? Eu posso começar, talvez, servindo café em eventos, digamos assim, onde eu vou ter uma estrutura menor, eu vou poder começar e validar aquilo. A mesma coisa dentro de marketing e vendas. Como que você hoje, com a estrutura que tu tens, com a realidade que tu tens, tu pode gerar negócio para tua empresa? E às vezes é olhar para a tua agenda de contatos e entender ali quais são as 5 pessoas que tu precisa tomar um café. Pronto. Você sabe que você falou um negócio assim que a gente faz direto. Às vezes a pessoa iniciou na profissão, fala, olha, o seu celular está aí no mínimo uns 3 a 5 clientes possíveis, porque as pessoas que estão aí no seu celular, elas já te conhecem, conhecem o seu caráter e sabe quem você é. Você então avança uma barreira de uma pessoa que nunca te viu na vida. E a venda, uma venda consultiva, ela começa na empatia, na quebra dessa primeira objeção, que é quem é você? Quem é você para falar sobre isso comigo, né? E aí, normalmente, eu falo assim, ó, você falou 5, você foi muito humilde. Eu falo 100. Falo, ó, pega os primeiros 100 pessoas que você enxerga aí, que te conhece, que você conhece a pessoa, que tem um potencial para receber esse produto que você está vendendo, e liga para a pessoa. Porque a pessoa, quando você ligava, ué, o que o Arthur tá me ligando? Oi, Arthur. E aí você vai falar, então, eu comecei aqui no ramo X, e, cara, eu pensei em você logo, porque você já comentou comigo, eu já vi você falando sobre isso, eu acredito que você é uma potencial pessoa. Eu queria tomar um café para te apresentar o que eu tenho. Então, essas pessoas dificilmente vai te falar não. Então, você já rompe a barreira do não, porque grande parte das pessoas que começam a vender tem que ter uma inteligência emocional para absorver o tanto de não que vai receber, porque o não faz parte do processo. Eu vi uma hora o Flávio Augusto falar assim, olha, qual é o percentual? Quando você for vender alguma coisa, entenda assim, qual é o percentual de conversão? É 1%? Então tá bom. Então você tem que falar com 100 pessoas para vender, olha só. E se ele fez a primeira ligação, recebeu um não, falou, opa, agora só falta 99. Então, você entender números e métricas e processos faz com que você navegue num oceano que as pessoas ainda não entenderam, né? E vamos voltar para o processo, porque com um processo a gente vai ter que chegar na tecnologia, porque eu quero saber dos 3. E as pessoas querem também, porque precisam implementar. Quando a gente fala sobre processo, não é só sobre um processo de venda que você segue padrões, mas o processo de comportamento. Quando você chega na empresa, Lana, ok, eu preciso agora entender quais são os processos que as pessoas utilizam junto com tecnologia para que o resultado venha. E às vezes, posso estar errado, eu quero que você me corrija se eu estou errado, mas grande parte do resultado vem por uma falta de processo não utilizando tecnologia. Como que você vê isso? Nossa, eu diria que a parte de tecnologia é uma das principais barreiras quando eu começo a trabalhar dentro de uma empresa. E quando eu entrego as minhas mentorias, a gente tem a fase de diagnóstico, que a gente faz um raio-x da empresa, depois a gente faz um planejamento daquilo que vai ser executado, e o principal, onde a gente mais foca, é na execução desse planejamento. Eu até brinco que se o planejamento que a gente colocou em prática for colocado 100% à risca nessa fase de execução, tem algo errado ali. Porque a gente sempre precisa aprimorar alguma coisa dentro desse processo. E a tecnologia é que vai dedurar isso para a gente, né?
Só que muitas vezes as pessoas têm dificuldade no uso disso no dia a dia, porque entendem que, por exemplo, um CRM, uma ferramenta de gestão das tuas ações no dia a dia, ela tá te prendendo, algo para de repente a gestão te controlar, por exemplo. Enquanto na verdade é uma ferramenta incrível para que você quanto vendedor ou você quanto alguém na área de vendas consiga entregar o resultado que vai impactar inclusive no teu próprio bolso. Alana, posso só. Sobre a questão. Quando você falou um negócio que é fantástico. Eu costumo falar que o CRM ele vai tirar a sua ansiedade. Perfeito? Porque você não precisa ficar lembrando de tudo. Imagina se você tem uma gestão de clientes com mais de 50 clientes. Dizem que para você ter um bom resultado, você tem que ter 30, até no máximo 30 clientes fazendo em atendimento constante. Acima disso, você pode estar dispersando esforço, né, energia. Existe Mas, muito também uma questão de tu entenderes o perfil do teu processo de venda. com certeza. Porque às vezes 30 pode ser muito para uma venda mais complexa. Uhum. 30 pode ser nada para uma venda que não é nada complexa, uma venda mais rápida, digamos assim, E né? o CRM, ele te tira essa ansiedade. Porque o CRM, ele vai te lembrar quando você tem que voltar a falar, fazer um follow-up, as informações que você precisa saber daquele cliente no momento que você vai falar com ele. Então, são informações importantes, qual o tipo de produto que vai se adequar a ele. Então, são tantas informações que você pode alimentar o seu CRM, e se a pessoa só ficar de olho no que o meu gestor está querendo saber de mim, eu acho muito vazio isso. Então, o CRM ele tem que ser congruente à sua visão. Porque se você não tem um CRM congruente à sua visão, e vai chegar um momento que ele vai te cobrar, não é isso? Com certeza. E, inclusive, o CRM diz no que você precisa melhorar, né? Você, quanto pessoa que está ali para buscar o melhor, o que a empresa precisa melhorar dentro da área de vendas. E, inclusive, já aconteceu situações onde a gente analisou o CRM e entendeu que a maioria das pessoas eram, por exemplo, do Rio de Janeiro e a empresa estava vendendo para Florianópolis. Então, eu já tive casos de empresas que eu acompanhei, nesse caso, na verdade, uma startup, que ela vendia só localmente. E eu cheguei lá e falei, gente, faz zero sentido isso, tu vender só aqui. Vamos aumentar esse leque. Ah, não, mas é porque tem essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Eu falei, beleza, tem essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade, tem essa solução, essa solução, essa solução que a gente viu através das ferramentas e que a gente usou as ferramentas que tinham à nossa disposição para fazer com que a empresa crescesse. Então, ela foi de um lugar para atingir o Brasil inteiro. Então, esse é o poder da tecnologia. Inclusive, a gente poder olhar e ter essa visão clara do que está acontecendo no teu negócio, quais são os próximos passos e, inclusive, entender, bom, a minha meta esse mês é essa. Eu estou na metade da minha meta e já estou chegando ali no final do mês. O que eu preciso fazer para que, com o que eu tenho aqui, eu consiga bater a meta? Isso é algo muito importante também na parte de processo, né? Para mim, inclusive, é muito difícil falar de uma sem falar da outra, porque pessoa, processo e tecnologia andam juntos, não é algo separado, né? Então, quando tu olha dentro da tua ferramenta, faz um raio-x, digamos assim, da tua operação, tu também tem a possibilidade de entender, bom, muito negócio esse mês travou aqui no início, na prospecção. O que está acontecendo? Ou não, muito negócio já foi descartado porque eles acharam muito caro, porque eles fecharam com o concorrente, porque o vendedor demorou para entrar em contato. E aí, a partir desses motivos, tu também entende como melhorar esses pontos. Qual é a falha dentro do teu processo e o que precisa ser melhorado. E uma outra estratégia muito legal nesse sentido é eu indico em alguns casos, né? Muito negócio que está sendo descartado e que às vezes tu não tem a visão. Pega uma outra pessoa que não participou desse processo comercial e liga querendo fazer uma pesquisa, entender, acompanhar. Essa é a abordagem. Tu vai ligar para a pessoa dizendo que tu está fazendo um acompanhamento e quer saber como foi o processo comercial para ela. Gente, a gente resgatou inúmeras negociações simplesmente fazendo essa abordagem de pesquisa depois que a negociação já foi descartada. Então, é muito importante vocês colocarem em prática, caso vocês queiram recuperar as negociações perdidas de vocês, né? Então, tenho várias diquinhas aqui, inclusive, em relação a isso, para ajudar vocês aí no dia a dia.
Percebe-se então que tudo bem, pessoas, processos, tecnologia, tudo anda junto, a gente sabe disso, mas quando você começou a falar sobre tecnologia, seu coração palpitou. E aí a gente precisa ir mais a fundo em relação à tecnologia, porque é justamente em alguns cliques você consegue entender aonde a sua empresa emperrou, aonde a sua empresa parou. Quando você vai fazer uma solução, agora vamos pegar a tecnologia com pessoas e entende que, ó, essa parte aqui emperrou e essa parte é responsável, o fulano e o ciclano ali são responsáveis. Só que você está na sua consultoria entregando isso para a pessoa que está ali te contratando. Como que é o feedback? É você que fala com a pessoa? Não, poxa, deixa que eu ajusto ou... Não, ó, essa pessoa aqui, olha esse resultado. E a pessoa, poxa, mas eu não sabia, ele é tão legal. Porque, às vezes, a pessoa incompetente... incompetente, vamos usar essa palavra. A pessoa incompetente, ela é legal. Às vezes não, mas muitas das vezes a pessoa é legal. Como você faz esse feedback? Já aconteceram as duas situações, tá, Arthur? Depende muito da maturidade da empresa, né? E do nível de abertura que essa empresa dá para mim também, né? Porque muitas vezes acontece do líder ter um relacionamento bacana com o liderado e isso, inclusive, aproxima. Porque a questão do feedback, gente, é algo fundamental, ainda mais dentro da área de vendas. Isso é uma cultura que a gente precisa colocar dentro de todas as empresas, inclusive uma empresa de uma pessoa. A gente precisa de feedback, porque muitas vezes a gente não está enxergando a cenourinha que está na nossa frente. E a pessoa que está convivendo junto com a gente, a pessoa que está caminhando junto com a gente, ela tem uma visão completamente diferente. Ainda mais quando a gente está falando de uma pessoa que está sendo liderada, porque o líder ele tem a visão de cima e tem a visão de baixo. Então, ele tem a visão do que está sendo pensado estrategicamente lá em cima e ele é o teu canal de relacionamento com isso. Então, o resultado que você entrega lá embaixo precisa estar alinhado com o que está ali em cima. E esse feedback precisa vir por todo mundo, digamos assim, né? Então, já aconteceram as duas situações. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas consultorias é fazer um perfil comportamental de todas as pessoas que a gente está trabalhando. E, através desse perfil comportamental, a gente também entende a forma de dar esse feedback. Então, se for uma pessoa que ela talvez é mais, enfim, explosiva às vezes, inclusive dentro da área de vendas tem muita gente que é assim, a gente, claro que tem que ter um cuidado diferente, mas ainda assim, quando tu tem um código de cultura alinhado, essa pessoa, ela também entende que o feedback faz parte do dia a dia dela e que aquilo faz ela crescer. Então, gente, quebrem esse preconceito de que dar feedback é ruim. Dar feedback é incrível, ainda mais quando é um feedback para que você consiga entregar algo ainda melhor, fazer com que a tua entrega seja melhor e que você gere mais vendas, que todo mundo cresça e que, inclusive, as pessoas que estão sendo impactadas pelo teu negócio, elas também tenham um impacto ainda maior. Então, o feedback é lindo, o feedback é incrível, eu amo feedback. E isso, inclusive, tem que ser algo de processo mesmo dentro da empresa, né? Você sabe que a gente estava conversando também sobre liderança e a liderança ela é muito isso, né? Quando você não tem uma rotina de feedback, quando você não tem uma rotina de acompanhamento, porque o acompanhamento nem sempre é só coisa ruim, coisa boa também, porque as pessoas precisam entender que estão no caminho correto. A gente fala de feedback é só quando é coisa ruim, né? Mas a gente entende também que se a rotina for feita da forma que precisa ser feito, a empresa ela avança. É impossível todas as pessoas estarem com o comportamento adequado, entregando o número e a empresa não avançar. E a visão de futuro, quando a gente fala sobre o líder saber vender a visão de futuro, é o que vai acontecer se a empresa bater as metas? O que vai impactar direta e indiretamente a minha função? E aí, quando a gente começa a entender o seu tripé, fica muito fácil que grande parte das pessoas que não entregam o que precisam entregar não está recebendo feedback adequado porque não fez o processo que precisava ser feito e não foi acompanhado com um CRM ou com alguma outra forma de acompanhamento sistêmico, né? Quando a gente fala sobre ferramentas. Sim. Enxergando tudo isso, Alana, como que você hoje, uma mulher cristã, leva porque a gente, não sei se você sabe, mas com certeza você sabe, tudo que a gente faz na vida é por um único motivo, que é levar a palavra de Deus. Amém.
E aí você está lá entregando o seu trabalho da melhor forma possível, mas você entendeu que agora eu posso entregar uma palavra. Como que é a sua palavra nesse momento? Você usa um versículo, usa uma parábola, conversa sobre a sua experiência com Deus. Como que você usa a sua estratégia? Uma coisa que eu acho muito incrível é que as pessoas vêm falar comigo sobre isso. Glória Por a Deus. quê? Elas enxergam em mim, eu falo muito sobre isso, né? Elas olham para mim e elas sentem o perfume de Deus, digamos assim. E muitas vezes elas nem sabem que é Deus, mas elas percebem que tem algo diferente naquela mulher ali. Deixa eu conversar com ela. E aí ali é um momento onde eu começo a falar sobre o amor de Cristo e o quanto ele transformou a minha vida e ele pode transformar a vida de muitas pessoas, negócios, famílias, enfim. Então, é muito lindo poder viver tudo isso. E para mim, isso também é como se fosse um raio-x, digamos assim, um direcionamento de que eu tô no lugar certo. E muitas pessoas que antes, lá atrás, e sendo totalmente transparente com vocês, eram as pessoas que sentavam numa mesa de bar para beber comigo, hoje são as pessoas que vêm falar comigo e dizem: Alana, eu quero conhecer essa tal de Get Church. Me leva lá, eu quero ver o que tem lá. E já tiveram inúmeras pessoas que vieram aqui comigo e que, inclusive, são da área de tecnologia, que viveram outras realidades comigo e que hoje fazem questão de vir aqui na igreja e que, quando precisam, me acionam, me ligam, pedem ajuda, dificuldades na sua vida pessoal. Isso é lindo demais, assim, sabe? Ver o quanto, mesmo num ambiente que talvez não seja o ambiente ideal, digamos assim, dentro do que é o meu ponto de vista, eles me enxergam e buscam a minha ajuda a partir daquele lugar, assim, sabe? Então é Você incrível. você sabe que você falou agora, lembro de uma história, não sei se eu já contei aqui, mas teve uma pessoa que chegou para mim, que trabalha até hoje comigo, e ela pegou e falou assim: Arthur, eu tô bem dentro da minha casa, com a minha família, profissionalmente tá tudo tranquilo, minha saúde, não tem problema de saúde, mas eu ainda sinto um negocinho aqui dentro, um vazio. Eu acho que é isso que você vive. Acho que falta esse relacionamento que você tem. Aí ela falou com a igreja, mas ela não entendeu que ela entendeu. Hoje ela congrega com a gente, você sabe quem é. E aí ela pegou e falou: Poxa, eu falei, então vamos para a igreja hoje comigo. Aí ela, vamos. E veio, quando ela veio aqui, aí o pastor lá de baixo falou assim: Olha, você que entende que a sua área financeira está ok, mas sente ainda um vazio aí Deus é dentro, maravilhoso, vem né? aqui que eu quero orar por você. Sim. Ah, eu já fiquei. Ela estava atrás de mim assim, já levantei a mão assim, ela já desceu, foi lá, recebeu, e desde aquele dia ela congrega com a gente. E é muito bacana quando você vê a transformação das pessoas, assim. Eu confesso para você assim, ó, que eu amo tanto assim que eu tô me aguentando aqui que eu fiquei emocionado de lembrar, porque são pessoas que a gente entende que estão vindo para a vida com Cristo, viver o que você vive da melhor, de forma sublime dentro de casa, sabe? Quando você conversa com as pessoas assim e você tem essa oportunidade, mas lá da empresa, e você começa a perceber, não sei se já aconteceu isso com você também, começa a perceber que, poxa, essas pessoas que estão aqui, elas têm muito ruído, e esse ruído não é de técnica. O comportamento, ele está meio falhando, sim, mas é a parte mais do caráter. Quando você começa a ver aquela pessoa que entra e sai com cara de limão, aquela pessoa que sai da empresa e fuma e vai fumar lá fora e começa a falar besteira lá fora, ou no café. Você, como cristão, como que você leva isso para a pessoa que te contratou, para o gestor, ou você mesmo? Como que você resolve esse problema? Olha, Arthur, sendo bem sincera contigo, eu não sei se eu sou cega ou se Deus é tão maravilhoso que ele não me coloca nesses ambientes. Sim. Mas, inclusive, uma das coisas que me fez, assim, sair do jornalismo, né, foi porque eu percebia que tinham muitas pessoas que brigavam por ego, que queriam puxar o tapete um do outro, que amigos que entravam na minha casa, conviviam comigo, achavam normal puxar o meu tapete, digamos assim, né. E eu sempre fiz questão de não estar nesses lugares e de não conviver com essas pessoas.
E uma das coisas que fez eu me apaixonar pelo mundo de tecnologia, não estou dizendo isso num geral, que é 100% assim, mas são pessoas que realmente estão dispostas a caminhar junto contigo, entende? E fazer as coisas acontecerem. Tem inúmeros programas de incentivo à tecnologia, inúmeros programas de aceleração, de treinamento, que faz com que as pessoas elas realmente entendam que está todo mundo caminhando junto. Se eu cresço, tu cresce. E é isso. Então, óbvio que tem pessoas que têm esse perfil dentro do mundo da tecnologia, tem empresas que têm esse perfil dentro do mundo de tecnologia, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me protege desses ambientes. Ou se eu percebo que eu estou num ambiente assim, eu percebo que ali talvez não seja o melhor lugar para eu estar. Óbvio que eu busco dar a minha opinião quando ela é solicitada, quando eu estou nesse papel de mentora e de alguém que está direcionando, mas se eu vejo que existem pessoas que querem viver naquilo e que é ali que elas querem ficar, eu entendo que o meu papel ali é me retirar e deixar ela viver a vida que ela escolheu para ela, né? Alana, olha só, então voltamos. Vamos voltar a falar sobre pessoas, processos e tecnologia. Fazendo um panorama, assim, quando você vai falar com uma empresa. Olha, soluções práticas que você entende que grande parte das empresas precisam desenvolver nessas 3 áreas, que andam juntos, mas você fala assim, olha, essas partes aqui eu resolvo, tem partes que eu não resolvo também, porque não compete a mim. Vamos ser didáticos assim, ó, olha para cá, não olha para cá. Pessoas. Sim, o que eu vejo é que o meu papel é dar uma direção. Mas eu não vivo o dia a dia da empresa para saber 100% qual que é o caminho. Então, muitas vezes, o meu papel é fazer com que a pessoa, o líder que me contratou, pense sobre o que está acontecendo dentro do negócio. Então, muitas vezes, o meu papel é dizer, olha, o CRM está dizendo isso, o comportamento da pessoa está dizendo aquilo, a alternativa que eu vejo para ti pode ser essa, mas quem sabe existe um caminho diferente, vamos conversar sobre isso? E aí, muitas vezes, nessa conversa é que está o ouro, entende? Porque o gestor começa a ver coisas que ele não estava vendo no dia a dia e que, a partir dessa conversa, ele começa a entender o que está acontecendo e ele se empodera para tomar aquela decisão ou passa para mim a função de conversar com alguém, se for essa função, implementar uma ferramenta, se for esse a alternativa, né? O caminho que a gente resolveu seguir. Então, tem várias alternativas para isso acontecer e o que eu gosto muito é fazer algo que realmente faça sentido para o negócio. Então, que nem eu trouxe o exemplo da cinta de ferramentas, né? Cinta de ferramentas são as ferramentas, mas também são as situações que eu já vivi no meu dia a dia, que eu já solucionei, que eu sei o que aconteceu e, consequentemente, quando eu vejo algo acontecendo no teu negócio se repetindo, eu já tenho aquele background, aquele histórico de que, sim, aquilo aconteceu ali. Então, eu vou te falar sobre e aí a gente juntos define o que vai fazer sentido para o teu negócio, para a tua realidade. Né? Pessoas, vamos então dividir as pessoas em dois ambientes que são marketing e vendas. Uhum. Marketing é mais parte teórica para que isso seja colocado na prática. Vendas, você aprende vendas? Aprende, com certeza. Isso é outra coisa, Arthur, maravilhosa. Porque, gente, a minha irmã, um dia sentada na mesa de jantar comigo, veio dizer assim, porque vendedor tem que ter aquela malandragem. Ah, não. Eu não aceito que você fale isso. Não fale mais isso. Ai, quando ela falou isso, eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Porque, gente, venda não é malandragem, entende? Venda, existe técnica, existe estudo, existe conhecimento que tu pode trazer para a tua vida que vai fazer com que tu venda mais. E quando eu vejo as pessoas falando malandragem, eu tenho um tradutor na minha mente que traduz esse malandragem para ter conhecimento sobre aquilo que a pessoa está falando, ter propriedade sobre aquilo que ela está falando, ter segurança sobre aquilo que está falando. Porque quando tu tem segurança daquilo que tu está vendendo, quando tu tem certeza que aquilo que tu vai vender vai transformar a vida daquela pessoa, daquele negócio, gente, isso é a malandragem, talvez, né? Porque tu tem aquilo que tu falou, que quando eu falei de tecnologia, foi diferente, o olho brilhou. Então, quando tu fala do teu negócio, tem que ser diferente, o olho brilha. Mas
Sim, é que nem o soft skill e hard skill, né? Técnica e comportamento. Então, tem o comportamento de tu amar o teu negócio, de tu ser fissurado por aquilo e de tu fazer questão de falar sobre aquilo, mas também tem as habilidades técnicas de venda que tu podes aprender, se desenvolver e colocar em prática para que o teu objetivo seja atingido e não para que tu queira vender um vestido que parece um saco de açúcar na mulher e tu tá Tá dizendo, uau, que vestido maravilhoso. lindo. Vendas. 3 competências que um bom vendedor precisa ter na sua visão. Ele precisa saber ouvir, isso é algo muito importante, porque muita gente fala que vendedor fala, 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 mas ele precisa saber ouvir, ele tem que ter resiliência, porque como tu trouxe, vendedor escuta muito não, vendedor precisa correr atrás, vendedor precisa se desenvolver e ele precisa ter esse olhar para dentro, porque muitas pessoas falam de técnica, né, de venda, e eu acabei de falar, a técnica ela é muito importante. Só que tu precisa ter um autodesenvolvimento também. Então, quanto mais tu conseguires te trabalhar, melhor vendedor tu vai ser. Então, dentro da área de vendas, a gente compara muito com a parte atlética, né? Um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, ele precisa se desenvolver, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter direção. Um vendedor, uma pessoa que trabalha na área de vendas também precisa disso. E não foi à toa que eu virei uma triatleta, né? Porque eu realmente vejo que esse é um lado muito importante dentro da área de vendas. Você sabe que você falou 3 habilidades, 3 competências e em nenhum momento você falou sobre comunicação. E as pessoas acreditam que a comunicação é a primeira e não é. A questão de saber ouvir, você foi cirúrgica. É realmente. E a sua irmã, eu acho que ela tem essa visão do vendedor, porque um bom vendedor, a partir do momento que ele sabe ouvir, ele sabe trabalhar com as coisas que você entregou. E Exato. ele sabe fazer boas perguntas para extrair o melhor de você. E aí sim, ele utilizar das características do produto que ele tem para transformar isso no benefício para você. Porque o que é o benefício? O que um produto tem? O produto tem diversas características, ele só se torna benefício se ele atende ou uma dor ou um prazer que você está me levantando. Então, a partir do momento que você sabe ouvir e você sabe fazer boas perguntas, você começa a trabalhar. E a pessoa começa a se sentir dessa forma enrolada, que como ele sabe de tudo isso? Eu sei porque você me falou. Só que você não percebeu o que falou, né? Então, a comunicação, eu gosto também de falar sobre isso, que meu pai foi vendedor dele a vida toda. E numa das gestões que ele fez, ele teve um vendedor que ele vendia, se eu não me engano, era consórcio. E o melhor vendedor dele era gago. Perfeito. Só que não é a questão da comunicação, de você ser bonito, de uma voz bonita, de você saber ser fluente no que você fala. Mas é você falar a coisa certa no momento certo. Se você falar a coisa certa no momento errado, você só está vomitando informação, né? Então, 3 competências você levantou e eu achei fantástico, porque as pessoas acham que uma boa comunicação ela é fundamental e não é. Exato. E E a não é. tua fala me lembrou também do Aaron Ross, que é um cara que, dentro do mundo das vendas, né, ele fala muito de predictable revenue, que é a receita previsível, e ele tem uma estratégia que a gente fala de spin selling, selling de venda. Spin é S-P-I-N. Por que spin? S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Então, gravem isso, coloquem na cabeça de vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer dentro de um processo comercial é entender qual é a situação daquela pessoa, daquele lead, daquela pessoa que vocês estão abordando, né? Qual é a situação dela? A partir da situação, vocês entendem qual é o problema que vocês ajudam a solucionar. E aí, a partir disso, fala da implicação. Então, o que vai acontecer se ela continuar com esse problema na vida dela? E aí, sim, a necessidade. E por que isso é tão importante? Muitas vezes, as pessoas, na hora de vender, a primeira coisa que elas falam é: meu produto é incrível porque isso, 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 isso. Meu serviço é incrível porque isso, 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 isso. Só que será que essa pessoa realmente precisa? Ou será que dentro de todas essas possibilidades de solução, ela precisa de todas? Ou será que você precisa focar em uma? E mais, será que a pessoa tem noção de que ela tem aquele problema e que você soluciona aquele problema? Já aconteceu inúmeras vezes comigo da pessoa, até já citei aqui, da pessoa me procurar buscando X e eu entregar Y para ela. Porque ao entender a situação dela,
eu entendi que o problema dela é diferente daquilo que ela achava e que, consequentemente, ela tinha que ter um caminho diferente daquilo que ela planejava. Até porque, como eu falei para vocês, numa venda mais complexa, numa venda consultiva, o vendedor ele é um especialista daquilo. Então, se eu estou te buscando quanto especialista naquilo, é porque provavelmente eu não sou. E eu não vou ter a mesma visão que aquela pessoa tem. Então, eu estou buscando ajuda. O vendedor, ele é um consultor. Ou seja, ele vai usar o conhecimento que ele tem para entender a realidade daquela pessoa e, consequentemente, como resolver aquele problema que foi identificado que ela tem. E aí a mágica acontece. E aí que vender é um servir. Aí que vender é transformar a vida das pessoas. Porque uma venda bem feita, ela soluciona um problema e não gera mais problema. E a partir do momento que esse problema é solucionado, consequentemente a empresa cresce, as coisas acontecem. Talvez uma venda bem feita pode, como resultado, fazer com que você vá para a Disney com a tua família. Fazer com que aquela pessoa que você vendeu tenha mais tempo para chegar em casa e estar com os filhos, para que ela tenha mais tempo para chegar em casa e fazer uma atividade física. Eu penso muito nisso, Arthur. Às vezes as pessoas acham que é viagem da minha cabeça, mas para mim, cada vez que eu entro numa empresa, que eu estou vendendo alguma coisa, que eu estou mentorando alguém, que eu sou uma consultora, eu olho para a venda como uma consequência de algo muito grandioso que aquela pessoa vai viver. E eu tive a oportunidade incrível, inclusive, de trabalhar na Get School aqui na DZL, na época que depois virou a Get School. E cada vez que eu participava dos cursos, que a gente montou a turma, eu olhava em volta e dizia, que incrível poder participar dos bastidores de tudo isso e de ver quantas famílias estão sendo transformadas a partir do momento que o meu conhecimento foi colocado a serviço do reino. Então, isso é muito, muito grandioso. Que legal. Falamos de pessoas, sobre comportamento, falamos sobre vendas. Agora vamos falar sobre marketing. Marketing é algo que as pessoas... Hoje está muito disseminado e hoje não... o marketing ele está muito ligado ao marketing digital, mas não é só o digital. As pessoas precisam entender que não é só o do digital que uma empresa sobrevive. Quando você vai identificar o marketing da empresa, quais são os 3 pilares que você fala, aqui a gente precisa tomar cuidado? Eu sei que cada uma das empresas tem a sua forma de ver diferente, tem a sua atuação diferente. Uma vende serviço, outra vende produto. Existem diversos tipos de produtos para diversos tipos de público. Mas a gente sabe que existe algo que é genérico, que cabe para todas elas. Qual, na sua visão, são os 3 pilares? Eu diria que é resultado, resultado e resultado. Resultado, resultado. Porque se aquela estratégia está gerando resultado, ótimo, não quer dizer que tem que parar por ali, né? Você está gerando resultado, a gente precisa aprimorar aquela estratégia que está sendo colocada em prática. Mas se não está dando resultado, algo precisa ser feito. Aí, digamos, eu vi que não está dando resultado e algo precisa ser feito. Volta para aquilo que a gente falou lá atrás, entender onde o teu cliente está, como chegar nele e o que faz sentido você colocar em prática dentro da tua realidade. Então, eu sei que eu preciso melhorar o meu resultado, eu sei que eu estou aqui no Instagram fazendo post todo dia e as pessoas não estão consumindo esse conteúdo, eu não estou gerando oportunidade de negócio, o que eu preciso fazer? Dentro desse centro de ferramentas, qual é a estratégia mais fácil, que gera mais retorno com menos investimento? Vamos lá, coloca em prática. Inclusive, a gente pode até produzir conteúdo falando especificamente sobre esses canais de aquisição. Acho que eu e você somos as pessoas certas para isso. Olha, não dá ideia que acontece. Porque são coisas realmente a gente pode fazer algo mais prático, né? Para que você que está acompanhando a gente consiga entender mais na prática mesmo, botar no chão, digamos assim, né? Isso, para que tu entendas como colocar tudo isso na prática e como gerar resultado. Então, ó, se você quiser que a gente faça isso, o que vai fazer, Arthur? Já escreve aqui, ó, eu quero mais ferramentas, coloquem todas as ferramentas. Vai ter ferramenta aqui, tá? Eu ainda não falei, mas já cobrei a Lana, vai ter ferramentas para você utilizar, vai ficar aqui na descrição, mas, ó, se quiser mais, já escreve aqui. Amém, é isso aí. E vou aproveitar que tu deixou a deixa da questão da ferramenta. E eu preparei um material com uma lista de ferramentas mesmo para vocês entenderem o que faz sentido para vocês.
Então, desde ferramentas de inteligência artificial dentro da área de vendas, que, por exemplo, ajuda a escutar as calls dos vendedores, as ligações dos vendedores, entender se está dentro do padrão ou não está, que é uma ferramenta um pouco mais robusta, digamos assim. Tem ferramenta também como o CRM, tem ferramenta que te ajuda a pensar em abordagens comerciais, tem ferramenta que te ajuda a fazer automações, enfim, tem uma série de ferramentas gratuitas e pagas. Eu separei uma lista delas. Eu vou passar o link para vocês depois, vocês coloquem no vídeo para o pessoal acessar e ter acesso mesmo a esse conteúdo que pode ser com certeza transformador para o teu negócio, né? Você sabe que agora a gente vai falar sobre processos, né? Processos, a gente sabe que existe o POP, que é algo que você tem que instituir na sua empresa. Se você ainda não tem, faça, porque fica muito fácil quando as pessoas entrarem na sua empresa e assim, já entenderem sobre como fazer de forma rápida e você não vai perder tempo treinando todo mundo que entra, né? Então, assim, processos. A gente sabe que tem o padrão ali, só que dentro do marketing e vendas, quando pessoas vão contratar, quais são os processos que você identifica serem os mais importantes? Não vou falar 3, coloca o quanto você quiser de processos para que as pessoas entendam. Pessoas que estão com 2, 3, 5, 10, 20, 100 pessoas, é o mesmo cuidado, processos. Uma coisa que você trouxe que é fundamental e eu vejo que é muito oh, meu Deus, fugiu a palavra. Negligenciado. É isso aí. Nas empresas, que é o onboarding. É o primeiro momento ali da pessoa dentro da empresa. Muitas empresas, elas não levam isso com o cuidado que precisa ser feito. Esses primeiros momentos da pessoa dentro da tua empresa vai ditar o resultado que ela vai entregar ao longo do tempo. Então, ter um processo de onboarding estruturado, um processo de entrada dessa pessoa dentro da tua empresa estruturado, vai mudar tudo. Então, tem empresas dentro da área de tecnologia que a pessoa fica 1 mês em onboarding, 1 mês em treinamento, 1 mês recebendo informação, 1 mês entendendo todo o processo, para depois de 1 mês ela entrar na operação. Então, isso é muito importante. Só que como vai estruturar esse processo de onboarding, né? Calls gravadas, desafios. Então, às vezes, falar para a pessoa, olha, tu tem que falar com alguém do marketing, tem que falar com alguém que já era da área de vendas, tem que falar com alguém do administrativo, tu tem que ler, conhecer o código de cultura, enfim, tu tens que olhar para a realidade do teu negócio e aí, a partir disso, entender quais são os processos que faz sentido essa pessoa ter o acompanhamento. Às vezes, beleza, o onboarding de 1 mês é impossível para mim, mas faz de 3 dias. Algo acompanhado, algo que a pessoa tenha clareza de onde ela está, aonde ela vai, o que ela precisa fazer para chegar lá e como ela vai executar tudo isso. Isso é fundamental. Depois tem a questão o acompanhamento dela, né? Então, no inglês a gente até brinca, né? Que tem o get ready e o get better. Então, get ready é esse momento de tu estar preparado, que seria esses primeiros momentos da empresa, e o get better é você continuar melhorando ao longo do teu ciclo dentro da empresa, né? Então, como que tu vai melhorar? Feedback contínuo, o feedback que a gente falou precisa estar dentro do teu processo. Acompanhamento de métricas precisa estar dentro do teu processo. Gente, quando tu faz um perfil comportamental, tu também entende o que motiva essa pessoa. Porque existe uma premissa, muitas vezes, de que comissão é o que motiva o vendedor. Mas tem vendedores que são motivados por reconhecimento, por exemplo. Você sabe que você falou a questão do onboard, eu achei fantástico. Meu filho começou a trabalhar numa empresa de um amigo meu. E a empresa era era só ele. E ele contratou o meu filho para fazer jovem aprendiz, mas ele entende também que posso ensinar alguém que vai dar um resultado. E aí eu achei legal demais, porque ele pegou, o que aconteceu? Ele recebeu uma caixinha com uma caneca com o rostinho Perfeito. dele, uma cartinha, uma camiseta, e ele ficou mega feliz, assim, com esse primeiro cuidado, assim. E eu percebi, e ele usa até hoje a caneca, ele nem bebe café. Então, assim, mas ele ficou tão feliz, tão impactado, que o onboard ali fez total sentido e a empresa não era nem a caixinha personalizada sobre a empresa. E era o Eu Empresa, só que o Thiago, ele teve um cuidado tão fantástico em ter uma boa experiência
que ó, fez cheque. E eu confesso para você que eu não fazia isso. E eu falei, poxa, isso aqui não pode mais faltar. É um investimento que você faz, mas não pode faltar, porque eu vi o impacto na minha frente e eu não Exato. criava esse impacto nas pessoas. Você falou sobre o onboard e você falou sobre O o acompanhamento acompanhamento. depois. O terceiro. O terceiro, eu diria que talvez seja um autoacompanhamento, sabe? Uau. Eu falei auto pensando você se acompanhando, mas agora me veio o autoacompanhamento também, Que precisa o né? autoacompanhamento precisa ser de uma decisão sua, né? Exato, Não tem exato, como ele te direcionar se você não entrega a sua vida. E exato. o autoacompanhamento eu acho legal também. Eu entrei nessa parte de acompanhar outras pessoas e eu vejo muito o que as nossas experiências podem impactar na vida de outras pessoas. Os processos que a gente desenvolveu ao longo do tempo faz com que salva aí o processo de... um ajuste que você faz muda o resultado. Um ajuste. E às vezes a pessoa está no olho do furacão, não enxergou e precisa, e está na Bíblia, né? Em Provérbios está escrito que lá a gente precisa sim de conselheiros. Sim, E a pessoa que acha que ela é autossuficiente em tudo, chega uma hora que ela trava e às vezes esse travamento pode até causar o rompimento dessa empresa ou a quebra desse sonho. Porque o sonho ele começa de uma decisão, mas ele precisa ser alimentado diariamente, mensalmente, com pessoas que vão fazer com que o jogo dele mude. A gente teve uma pessoa aqui falando sobre ele está há 18 anos trabalhando com farmácia. Ele tem 2 farmácias hoje, o Guilherme, foi fantástica a entrevista dele. E ele falou que ele estava num momento que a coisa não progredia, ele estava com 2 empresas, com 2 farmácias, só que ele não estava vendo ali e ele casou com uma mulher que ele já conhecia na faculdade, só que ela trabalhava numa rede de farmácias. E o comportamento dessa rede que salvou, e hoje eles vivem uma prosperidade muito legal, porque ele entendeu que não era só o que ele achava, mas era o que era aplicado em grandes empresas, com sucesso. E às vezes é isso que a gente traz, né, Alana? perfeito. E uma coisa que a tua fala me trouxe foi que muitas vezes as pessoas que são uma empresa, uma empresa menor, elas têm um comportamento mental pequeno. Ah, porque eu sou pequeno, é assim mesmo. Porque estou sozinha, é assim mesmo. Porque estou sozinho, é assim mesmo. E aí tem essa visão muito pequena sobre o teu negócio. Mas uma coisa muito importante é que talvez o teu negócio seja pequeno, mas você é um grande empreendedor. Então, um grande empreendedor de pequenos negócios. Isso é fundamental, porque com essa mentalidade você entende que ter processo é muito importante, nem que seja você a única pessoa que coloca em prática esses processos. Ter ferramenta, ter tecnologia é muito importante, ainda mais se você trabalha sozinho dentro do teu negócio ou se tu tens um time pequeno. A ferramenta, a tecnologia, ela é fundamental em qualquer negócio, mas eu vejo muitas empresas usando a desculpa de que eu sou uma empresa, uma empresa pequena, e aí eu não consigo ter o uso da ferramenta da melhor forma. Mas isso não é verdade, gente. Se você acredita nisso, cai por terra agora, porque você precisa sim de tecnologia, você precisa de processo. E você precisa dessa gestão de pessoas. Isso é muito importante, essa mentalidade, né? Uma mentalidade de empresa grande. E isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho assim, de ter acompanhado inúmeras empresas que começaram como qualquer negócio, pequenos, às vezes dentro de casa, na garagem, dentro de um lugar que não tem uma estrutura tão boa, mas que aquilo, em momento algum, foi desculpa para a pessoa não buscar o crescimento, não buscar a organização, o direcionamento, entender qual é a cultura e colocar tudo isso em prática. E aí, a partir disso, é que ela cresceu, tendo esse embasamento, inclusive, né? Que é tão importante, tão fundamental nas empresas. Alana, estamos indo para o final. Quero saber assim, se Deus sentasse do seu lado agora e visse todos os processos que você fez nos últimos anos, enquanto você entregou sua vida para Cristo. Ele falava, boa serva, olha que eu estou de olho em você. Boa serva, olha que eu tô de olho em você. Existe funil santo com proposta suja? Não, não. Eu diria que, inclusive, isso
que eu falei antes, né, de estar em lugares, hoje eu estou numa posição que eu posso escolher os lugares que eu quero estar. E quando eu vejo que tem algo sujo, digamos assim, e que eu não quero fazer parte daquilo, eu busco alternativas para ver se de alguma forma eu posso ser instrumento de Deus naquele lugar, mas se não posso, eu agradeço e me retiro. Então, eu não quero estar em lugares que eu veja que existe essa sujeira se eu não posso colaborar, porque isso é uma coisa muito importante, né? Tem lugares em que a tua presença ilumina o ambiente. Então, é sobre escolher estar em lugares em que a tua luz possa brilhar. E esse lugar, muitas vezes, pode não ser o lugar onde existem outras luzes. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso ser a luz naquele lugar, mas se aquele lugar insiste em estar em trevas, não faz sentido a gente estar nesse lugar também, porque a gente Exatamente. não pode se misturar com isso. Alana, quero que você deixe uma palavra, aquela palavra que vai fazer com que o empreendedor que está ali assistindo esse podcast até agora fale assim, olha, eu preciso fazer isso, porque não existe uma empresa saudável com um propósito que não está condizente ao que Deus escreveu nas Escrituras, né? E hoje eu entendo muito, e graças a Deus, mesmo quando eu não fazia parte de uma igreja, não estava no corpo de Cristo, estava vivendo o mundo, eu, graças a Deus, sempre tive a questão do meu caráter muito forte em relação aos processos dentro da empresa. Porque você, não sei se você sabe, mas existe possibilidades de uma pessoa enriquecer no mercado imobiliário fazendo coisas ruins. E eu nunca quis isso. Eu quero enriquecer, mas da melhor forma, né? Porque as pessoas falam, mas quer enriquecer, mas para quê? Ué, para eu ter uma boa condição para dar para minha família, para eu ter liberdade, para eu hoje, como cristão, saber que eu posso investir no reino para que o reino cresça e floresça. Mas você, deixa uma palavra para essas pessoas que precisava ouvir isso aqui e não veio de um culto. Amém. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa abundância é abundância em todas as áreas. É abundância, sim, de dinheiro, mas é abundância de família, de amor, de espiritualidade, de amigos que estão do teu lado a todo momento. E para mim, ao menos, o que trouxe tudo isso para minha vida foi sim viver, respirar a área de marketing e vendas do meu negócio, de outros negócios e ver outras empresas, empreendedores, vendedores que também viveram essa realidade na vida deles e transformaram a vida deles através desse servir. Então, não importa aquilo que tu faz, não importa se tu tens um negócio de qualquer área, independente de ser produto ou serviço, independente da tua entrega, faça isso com o teu coração servindo a Deus, com o teu coração aberto, tendo a certeza de que aquilo que tu está fazendo está servindo ao próximo e que a venda é uma forma de fazer com que o teu propósito, o teu servir, ele chegue em mais pessoas, ele transforme mais vidas. Então, olha para o teu negócio hoje e entende qual é a solução daquilo que tu entrega, qual é o teu servir. Se você tem, talvez, que nem a gente tem aqui na igreja, né, uma lavação de carro, essa lavação de carro, ela sim está ali para servir. Porque quando eu entro no meu carro e eu sei que aquele carro está limpo, está cheiroso, está organizado, é onde o meu filho vai estar, nesse ambiente saudável, inclusive, pode ter certeza que a minha vida vai ser completamente diferente. Então, o que o teu negócio hoje entrega de transformação para a pessoa que é o teu cliente que te acompanha? E é essa abundância que você vai crescer e vai entregar e vai servir cada vez mais ao outro para fazer com que o teu negócio cresça, a vida daquela pessoa cresça e todos nós possamos exalar o bom perfume de Deus nas nossas vidas e transbordar na vida das outras pessoas. Marketing, vendas e eternidade. Como acelerar o seu negócio sem vender a sua alma. Tivemos aqui a Alana, eu vou deixar o perfil dela tá aqui também na descrição, para que, se você entende que é possível você ter uma consultora te acompanhando, fazendo com que você acelere os seus negócios em relação a marketing e vendas, por favor, entre em contato agora, chame ela para tomar um café. Eu tenho certeza que pelo menos boas amigas ou bons amigos vocês se tornarão. Espero que você tenha gostado demais, porque eu fiquei apaixonado por esse conteúdo e eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada um de vocês. E pode também edificar a vida das pessoas que você conhece também. Sabe como? Compartilha. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você quer
bem. Eu costumo falar, Alana, que não tem como você querer bem a outra pessoa se você não dá ferramentas para que ela fique bem também. E esse Perfeito. conteúdo vai ser fantástico para todas as pessoas, porque as pessoas precisam saber sobre marketing, precisam saber sobre vendas, sobre como se comunicar. E aqui a gente teve conteúdos valiosíssimos. Então, se você gostou, já sabe, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado até agora com a gente e até o próximo episódio.